alguém que viria, contra o mal lutaria, venceria afinal. Jesus, que é a fonte de luz. Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Teologia Adventista, aqui onde nós estudamos a Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina, e nós estamos analisando neste trimestre juntos o Evangelho de Marcos. Nesta temporada estamos analisando este Evangelho e essa semana nós vamos estudar o capítulo 4, que tem como título Parábolas de Jesus. E antes de avançar, eu quero agradecer a todos aqui pelo apoio, pelas mensagens de incentivo, pelo carinho. Nem sempre eu consigo responder a todos aqui os comentários do YouTube, mas eu sempre leio todos os comentários de vocês e eu oro por todos vocês e eu agradeço vocês pelo apoio. Eu gostaria de saber de onde você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, de qual cidade você é, de qual país. Outra coisa, como você assiste os nossos vídeos? Você assiste todo de uma vez só? Ou você segue o índice de assuntos um pouquinho a cada dia da semana? Nós queremos saber sua opinião, queremos interagir com você e eu agradeço você por todo o apoio. O que mais você tem gostado também aqui nos nossos vídeos semanais? Eu estou ansioso para ler os seus comentários aqui, tá bom? Muito bem, tendo feito essa interação aqui, nós vamos para o nosso estudo da lição, estudo número 4, Parábola de Jesus. Nós vamos fazer uma pequena introdução. E eu gostaria de começar dizendo a você que este assunto das parábolas é muito interessante e para você ter uma experiência assim mais de aprendizado, você deve ler este livro que eu tenho em minhas mãos aqui, é o Parábola de Jesus. Principalmente o capítulo 1, 2 e 3 são os primeiros 3 capítulos que vai falar desse assunto. Você vai se surpreender com tanta informação valiosa que você vai tirar daqui, tá bom? A lição dessa semana, ela vai analisar as parábolas que está aqui no capítulo 4, né, do Evangelho de Marcos, e são 5 parábolas que vai trazer aqui. Domingo e segunda vão se ater às parábolas do semeador. E na terça-feira vai dizer qual o objetivo da parábola, o que é uma parábola, e para terminar, na parte de quarta e quinta-feira, irá ater-se mais as parábolas que estão na sequência do capítulo 4 de Marcos, né? As outras 4 parábolas que são mais simples, mais pequenas. Então o foco aqui da lição é trabalhar mais a parábola do semeador. Eu vou gastar um tempo a mais nela e para começar eu irei propor aqui uma ordem diferente hoje de estudarmos a lição da Escola Sabatina semanalmente. Nós vamos começar pela parte de terça-feira que fala o objetivo das parábolas. Porque antes de estudar as parábolas em si, nós precisamos entender o que é uma parábola, por que Jesus falava em parábolas, por que ele usava esse método de ensino. Nós precisamos também aprender os mecanismos para interpretar uma parábola e precisamos saber a diferença também de uma parábola e uma alegoria. Será que nós precisamos estudar a Bíblia alegorizando tudo que há na Bíblia? Muito bem, a alegoria, irmãos, é um modo de expressão que apresenta um objeto para dar ideia a outro. Um exemplo disso nós podemos ver ali no Salmo 80, onde Israel ela é comparada com uma videira do Egito. Essa muda tenra, né, uma mudinha, uma planta, ela é transplantada e deitou raiz na terra prometida. E isso ilustra então como Deus trouxe o seu povo do cativeiro egípcio e o levou para a Palestina, onde eles prosperaram e eles se multiplicaram. Em João 15 nós podemos ver também que ali usa uma alegoria semelhante. Por exemplo, a videira e os ramos, tá lembrado? Então, já a parábola típica, utiliza-se de um evento comum da vida natural para acentuar ou esclarecer uma importante verdade do ponto espiritual. E aí você vê um pouquinho da diferença de parábola e alegoria. As parábolas eram um dos meios de ensinos preferidos de Jesus. E nós precisamos fazer aqui uma diferenciação de parábola e alegoria, porque na Bíblia nós vemos o método de alegoria sendo usado muitas vezes, como eu exemplifiquei aqui agora há pouco, com o Salmo. Mas nós precisamos tomar cuidado. Que cuidado, pastor? Cuidado com a alegorização, porque algumas pessoas elas vão na Bíblia querendo alegorizar tudo. E aí tudo se torna subjetivo, aí a imaginação é o limite para interpretar a Bíblia. Cada pessoa vai interpretar algo aqui com base na sua experiência, com base na sua cosmovisão.
não é? E isso se torna um perigo para o estudo da Bíblia, pois tira a essência da ideia do autor, que é o autor bíblico, e vai ressaltar mais a experiência atual do leitor. E o leitor, você sabe, o leitor não é inspirado, mas a Bíblia sim é inspirada. E é na Bíblia que tem importância, porque ela foi escrita por Deus. Não é a experiência de quem lê, entendeu? Muito bem. Agora que eu fiz a explicação, nós vamos ver agora o que é uma parábola. Bem, parábola é uma narrativa curta que utiliza eventos e personagens do cotidiano natural, né, para ilustrar uma lição moral ou uma lição espiritual. Jesus ele contava uma rápida historinha, uma história, né, e dela ele retirava uma lição espiritual para a vida das pessoas que estavam ouvindo Jesus ali. E como diz o livro Parábola de Jesus, na parte 17, que por meio das narrativas, os homens podiam aprender do desconhecido pelo aquilo que era conhecido, das coisas que eram celestiais foram reveladas pelas terrenas, com quais o povo estava mais familiarizado no dia. E aí a pergunta 3 aqui, pergunta assim, por que Jesus ensinava usando parábolas? E nós podemos aqui dar alguns motivos, algumas respostas de por que ele utilizava parábola. Primeiro, nós podemos dizer que Jesus utilizava parábolas para facilitar a compreensão do público que era composto por muitos tipos de pessoas variadas, pessoas comuns, pessoas simples, mas também tinha pessoas cultas ali. Tinha agricultores, pecuaristas, pescadores, pastores de ovelhas, ou seja, pessoas que viviam numa cultura agropastoril. E assim, conceitos complexos ficavam mais compreensíveis e podiam ser memorizados por meio das parábolas. Jesus ele trazia em detalhes, em miúdos o assunto, e esse assunto que ele queria abordar era trabalhado e ele conseguia atingir o maior público de pessoas, sendo cultas ou sendo simples. Uma segunda explicação por que Jesus usava parábolas era a finalidade de envolver, de engajar a concentração daquelas pessoas que estavam ouvindo ali, para que elas entendessem bem a explicação. As parábolas elas exigem que o ouvinte participe de forma mais ativa do processo de interpretação, e isso vai envolver a mente, tornando um ensinamento ali mais pessoal, mais impactante. E essa necessidade do ouvinte de interpretar a parábola faz com que o ouvinte ele se envolva mais no processo de entendimento da mensagem, ele se envolva mais com a mensagem do interlocutor, tá bom? Ainda nós podemos dizer que outro objetivo que Jesus tinha com as parábolas é porque assim ele podia falar de temas delicados e de temas sensíveis sem produzir resistência e preconceito contra ele. Alguns temas poderiam ser polêmicos e iriam ocasionar uma rejeição dos ouvintes se fossem explicados assim de uma forma mais direta, e então Jesus ele utiliza o método da parábola, tá bom? Outro motivo que nós precisamos entender por que Jesus falava por meio de parábolas, para responder aqui a pergunta 3, era para cumprir as profecias que diziam a respeito dele. Pois ele vai citar Isaías, até na pergunta 4 aqui fala sobre isso, Isaías 6, verso 9 fala assim, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. E ainda em Mateus 13, verso 34 e 35, que afirma assim, todas essas coisas disse Jesus às multidões por meio de parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. E aqui ele está referindo a Isaías, né? Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Percebe? Mais um motivo do objetivo das parábolas, que Jesus falava em parábolas, era para evitar acusações diretas dos seus inimigos, porque as parábolas elas permitiam que Jesus ensinasse verdades bem profundas, de uma maneira assim que a linguagem empregada não pudesse ser facilmente usada contra ele depois nos tribunais, depois diante do sinédrio, diante daquelas pessoas que eram fariseus. Isso é uma estratégia muito sábia do mestre, porque ele conseguia dar a mensagem sem ser incriminado, né? E para ser mais claro ainda, era uma verdade que era dita de forma direta, ou melhor, era uma verdade direta que era dita de uma forma indireta. O livro Parábola de Jesus, comentando isso, ele diz o seguinte, entre as multidões que o rodeavam, havia sacerdotes e rabinos, escribas e anciãos herodianos, e maiorais da sociedade, né?
pessoas que eram amantes do mundo, beatos, ambiciosos que desejavam, antes de tudo, achar alguma acusação contra ele, contra Jesus. Espias seguiam-lhe os passos dia a dia para apanhá-lo em alguma palavra que lhe causasse a condenação e fizesse silenciar para sempre aquele que parecia atrair a si o mundo todo. O Salvador, ele compreendia o caráter desses homens e então ele apresentava a verdade de maneira assim, tal que nada poderia achar que lhe desse oportunidade de levar o seu caso perante o Sinédrio. Que texto interessante, não é mesmo? E para fechar aqui os motivos por que Jesus usava parábolas, eu posso dizer para você que era uma maneira de ele filtrar os seus seguidores. As verdades espirituais, elas seriam então captadas pelos aqueles que estavam abertos a recebê-las e ao mesmo tempo que não seriam discernidas pelas pessoas que eram insensíveis ou hostis àquela mensagem. E com essa explicação aqui, você já pode conseguir responder a pergunta número 3 e a pergunta número 4 da parte de terça-feira. Isso vai ajudar você bastante. Então vamos aqui para a lição, a parte então agora de domingo. Aqui nos incentiva a ler Marcos capítulo 4, do verso 1 a 9. E pergunta assim: como eram os diferentes solos e o que aconteceu com a semente que caiu em cada um deles? Vamos ler o texto na íntegra. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou e, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. O verso 2 diz assim: e assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui na lição da parte de domingo, nós vemos que nos orienta a focar mais na parábola do que diretamente na sua interpretação. Muitos leem a parábola e vão direto olhar ali em qual foi a interpretação que Jesus deu para aquela questão, mas é importante entender por si mesmo as várias características que Jesus expôs ali na parábola, as características que foram apresentadas na narração. Então, note quais são os elementos usados aqui. Nós temos a explicação no livro Parábola de Jesus, que diz assim, no capítulo 2 do livro diz assim: junto ao lago estava a bela planície de Genazaré. Além das colinas se erguiam no sopé do monte, como também no planalto. Havia ali semeadores e ceifeiros trabalhando, uns espalhando a semente e outros ceifando o cereal maduro. E contemplando essa cena, Cristo começou então a ensinar para as pessoas. Nós vemos que Jesus ele se utilizou de uma situação que todos estavam vendo ali, era visível para todos, o momento em que as pessoas estavam colhendo, plantando, semeando, e ele queria tirar vantagem disso, ele contou a parábola do semeador. Então temos aí o semeador, os diferentes solos e o resultado da semeadura nesse solo diferente. Temos então aqui na parábola 3 ações que resultaram em um fracasso e uma última ação que fala de sucesso. Essa parábola fala também da frequência, da atitude para se ter um resultado positivo, a perseverança em semear. E aí, no final, o semeador foi bem sucedido. Por exemplo, se eu sou um vendedor de produtos telemáticos e eu noto que a cada 10 telefonemas que eu faço para possíveis clientes, eu vendo um produto. E a minha meta é vender 4 produtos por dia. Então eu chego à conclusão de que, no mínimo, eu tenho que fazer 40 telefonemas por dia para conseguir atingir o meu objetivo. Essa parábola da parte de domingo, ela fala de sucessos e ela fala de fracassos e da importância de lançar a semente e a importância da persistência. E fala também dos diferentes resultados que eu posso ter semeando a mesma semente que é aqui exemplificada pela palavra de Deus. O que define o resultado é o solo que a semente então é lançada.
Agora vamos para a interpretação, que é a explicação aqui da parte de segunda-feira. Parte de segunda-feira, a interpretação de Jesus. Aqui nesse dia da semana nós vamos ir explicando a parábola ponto a ponto. Vamos começar aqui com o semeador. Quem semeia então a semente? Olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é o próprio Jesus Cristo. Responde lá em Mateus 13, verso 37. O Espírito de Profecia, que é o nosso texto, livro complementar aqui, ele vai complementar então dizendo assim: Cristo viera não como rei, mas como um semeador, não para subverter reinos, mas para espalhar a semente, não para levar os seus seguidores a triunfos terrenos e grandezas nacionais, mas para uma colheita que será ganha depois de paciente trabalho e por perdas e desilusões. Ele deixou seu lar seguro e cheio de paz, deixou a glória que possuía junto ao Pai antes de o mundo existir, deixou a sua posição no trono do universo e ele saiu como um homem sofredor e ele foi tentado. Saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para o mundo que estava perdido. Que texto interessante, não é mesmo? E qual é então a semente que o semeador ele semeia? Ora, a Bíblia responde: o semeador semeia a palavra, Marcos 4, versículo 14. Então a semente lançada à beira do caminho é a palavra, e ela representa a palavra de Deus. Quando cai no coração de um ouvinte desatento, o solo deste coração é um solo duro, tão duro que a semente ela nem consegue então penetrar neste terreno. E assim, ficando sobre a superfície, as aves vêm logo, comem a semente, e como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também nós vemos que Satanás ele está atento para tirar a semente que é os princípios da verdade divina de nosso coração, de nossa mente. Agora que lemos o texto e explicamos, nós precisamos agora aplicá-lo na prática para nós. O que faz o coração ficar duro, pastor Wanderson? Muitas das vezes, muitas coisas, muitos estímulos carnais fazem isso, como por exemplo os jogos, os filmes, a pornografia, as brigas constantes, o excesso de redes sociais, a exposição muito frequente a conteúdo vazio. Isso tudo faz o coração ficar muito duro e nós passamos a não dar importância para as coisas sagradas como deveríamos dar. Você fica tão imerso no mundo do entretenimento que você passa a não se interessar pelas coisas espirituais, como ler a Bíblia, como fazer uma oração, como ouvir um bom sermão. Mas prosseguindo, o que representa o solo então pedregoso que é explicado aqui? Olha, diferente do que muitos pensam, o terreno pedregoso aqui não é uma mistura de pedras com terra e areia, não é isso. Mas sim é uma laje, onde abaixo tem a laje e existe uma pequena camada aqui de terra acima. Então a semente cai, ela começa o processo então de germinação, começa a crescer ali aquela planta, aquele pequeno brotinho, mas por ter pouco solo, pouca terra, ela não cria raízes profundas e quando o sol nasce, ela morre, né? Esse tipo de solo, meus irmãos, ilustra a vida daquelas pessoas que têm uma vida espiritual sem profundidade, uma vida rasa, uma vida superficial, que não busca estudar a palavra de Deus completamente. Olhem na tela essa explicação. No Espírito de Profecia, na página 18 do livro Parábola de Jesus, ainda diz assim: muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. É como a rocha está sobre o sedimento da terra, está o egoísmo próprio do coração natural, sobre os bons desejos e aspirações. O amor próprio e o eu não está subjugado. Esta classe pode ser convencida com facilidade e parecer de promissores conversos, mas só possuem religião superficial. Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para poderem ser libertos do pecado. Regozijam-se algum tempo pensando que a religião os livrará de alguma dificuldade, de alguma provação, enquanto a vida decorre suavemente, podem parecer coerentes, mas todavia desfalecem sob a ardente prova da tentação. Muitos há que dizem servir a Deus, mas não têm o conhecimento experimental dele. Professam aceitar a Cristo como seu Salvador. Contudo, elas não creem que lhes dará forças para vencer o pecado. Eles não têm relação pessoal com o Salvador vivo e o seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas. Nenhuma simples teoria da verdade
ou profissão de discipulado salvará pessoa alguma. Não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente seus. Então nós precisamos entender que o esforço de servir tanto ao eu como a Cristo faz do homem ouvinte de pedregais e não resistirá quando ele sobrevier à aprovação. Queridos, em palavras bem claras, é uma vida pautada em sacramentos, em rituais, em apenas ir à igreja por fazer, mas não tem um relacionamento profundo com Cristo. Lê a lição, mas não lê profundamente. É aquela pessoa que lê a lição, mas não estuda com todo o interesse, não lê livros do Espírito de Profecia, como um estudo complementar. É aquele jovem que diz assim, olha, eu oro todo dia de manhã, eu oro à noite antes de dormir, eu faço as minhas orações nas refeições. Mas é aquela oração decorada, sem vida, sem propósito. Ele está mentindo para si mesmo. É um cristão de aparências. Se nós, então, seguirmos, nós poderemos, então, entender agora o que representa os espinhos, Olha, os espinhos são os cuidados do mundo. São aquelas tarefas que nós até precisamos cuidar, precisamos fazer para nós sobrevivermos. Nós precisamos atuar, cuidar dessas coisas na vida. Estudar, trabalhar, fazer trabalhos domésticos da nossa casa, trabalhos escolares, aulas de instrumento, aula de balé, esportes, etc. As muitas outras coisas que são até muito importantes na nossa vida. Porém, existe aqui um risco. Qual é o risco? O risco dessas coisas, que são até importantes, passarem a matar a nossa fé e a minar a nossa vida espiritual. As coisas materiais, elas vão tomando a primazia e as coisas espirituais vão se tornando assim secundárias. Outra coisa também são as fascinações das riquezas, a vontade de ficar rico depressa, como se enxergássemos a vida, o resumo da vida, como tudo aqui e agora, é a busca frenética por felicidade, eu preciso ser feliz, preciso ser rico. E por mais que você não entenda, nós não fomos feitos para poder ficar ricos nessa vida aqui. Fomos feitos para adorar a Deus, contribuir com o seu reino. A filosofia consumista que o mundo prega é essa busca frenética pela felicidade, pela satisfação, pelo desejo, por satisfazer os prazeres da vida, da carne. E é por isso que essa geração atual, ela não suporta o ócio e o tédio. Resumindo, o meu tempo não é para ser gasto egoisticamente, mas sim para produzir frutos. E aí que entra o quarto tipo de solo, que é a boa terra. Aquela terra bem preparada, que é fértil, que estava pronta para receber então a semente. E essa semente agora, ela chega a crescer, bem bonita, e produz frutos espirituais. E o texto de Mateus diz assim, Mateus 4, verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Você sabe o que significa essa figura de linguagem de Jesus? 30, 60, 100 por um? Significa que a pessoa que recebeu a palavra de Deus, ela é proativa, ela usa os seus dons para Deus e Deus os multiplica. Deus multiplica as suas habilidades e essas habilidades são totalmente desenvolvidas e à medida que essa pessoa recebe o poder do céu, que é o agir do Espírito Santo, mas ela começa a ampliar os seus horizontes espirituais e desenvolver a sua fé. Vamos aqui agora para a parte de quarta-feira, que tem como título A Lamparina e Cesto. Agora nós vamos sair da parábola do semeador e nós vamos ver vamos ver que o foco aqui é as parábolas da lamparina e o cesto, e depois do padrão de medida. Vamos ler agora Marcos capítulo 4, verso 21, que diz assim: Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueiro ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? O verso 22 agora. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Ainda o verso 23 que diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós podemos ler aqui a pergunta 5, qual é a ênfase de Jesus na parábola da lamparina? Eu acho que essa parábola é uma das mais óbvias dos relatos que nós vemos até aqui. São aqueles que não manifestam a graça em si mesmo. Eles nem administram a outros, Eles têm os seus bens e não fazem o bem com os seus bens. Possuem os seus membros, os seus sentidos e talvez até mesmo muita inteligência, tem muito estudo, mas ninguém é beneficiado por esses seus dons, por esses seus talentos. Esses possuem os dons espirituais, mas não utilizam eles. Eles devem aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem, utilizando-os para a glória de Deus e o serviço então da comunidade,
o qual a eles pertence, não é mesmo? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não nascemos para nós mesmos. Até o relato complementar do livro Parábola de Jesus, do Espírito de Profecia, Ellen White ela vai dizer assim: verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser agraciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Parábola de Jesus, página 49. A vida que centraliza no eu não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitastes a Cristo como Salvador pessoal, deveis esquecer-vos e procurar auxiliar os outros. Parábola de Jesus, ainda, página 67. A pergunta, então, número 6, aqui nos sugere ler Marcos 4, 24 e 25, e diz assim: então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que lição Jesus pretendia ensinar com a parábola do padrão de medida? Eu achei interessante essa explicação aqui, que está aqui na lição, no último parágrafo, que diz assim, em muitos lugares produtos são vendidos em mercados. Os vendedores têm balanças para pesar os produtos. Alguns vendedores colocam uma quantidade a mais do produto para agradar os seus compradores. Eu venho de uma família de produtores rurais, sabe? Os meus pais são produtores rurais, eles vivem no sítio e na roça, no meio rural até hoje. E até os 26 anos de idade eu também exerci essa função, trabalhando no campo, cuidando ali dessa parte agricultural. E eu me lembro que nós plantávamos, nós colhíamos bananas, milho, feijão, inhame, laranjas e muitos outros tipos de produtos da lavoura. E muitas vezes nós levávamos esses produtos para a cidade e na feira, ou às vezes de casa em casa, nós oferecíamos e vendíamos esse tipo de produtos. E para estimular as pessoas a comprarem, nós fazemos algumas propostas, como você sabe que fazem aí os vendedores costumeiramente, né? Se você comprar 2 quilos, você leva 1 de presente, né? Coisa desse tipo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo e que a lição está lembrando a gente aqui. Você que tem muito, você terá mais ainda. E se alguém estiver aberto à luz, ele vai receber ainda mais luz. Mas se ele rejeitar a luz que ele tem recebido até o exato momento, até o que ele tem, o que ele tinha antes, será então tirado. Então, para aproveitarmos os nossos talentos que nos são confiados, nós devemos aumentá-los constantemente usando eles. Se nós fizermos uso do conhecimento que possuímos para a glória de Deus e para o benefício também dos outros que vivem ao nosso redor, esse dom vai crescer sensivelmente como as ações de mercado. As ações do mercado não crescem? Então, você que ouve, mais lhe será dado, porque ao que lhe tem, ser-lhe-á dado, como diz o verso 25, né? E se os discípulos transmitirem à igreja aquilo que receberam do Senhor, eles serão conduzidos de uma forma assim mais profunda, mais ampla nos segredos do Senhor, nos segredos celestiais, nos dons magníficos e preciosos do céu. Os dons e as graças se multiplicam quando eles são exercidos. E Deus então promete abençoar a mão do diligente. Mas se nós não usarmos o que nós possuímos nas nossas mãos, nós iremos perder. Ao que não produz nenhum bem, portanto, até o que tem é em vão, e será como se ele não tivesse. Até o que tem lhe será tirado. É como enterrar um talento, e enterrar um talento é trair a confiança, é equivalente a um confisco. E os dons e a graça, ela se destrói pela falta então de uso. É como se atrofiássemos os nossos membros, os membros espirituais. Muito bem, vamos aqui agora para a parte de quinta-feira, que tem como título a parábola da semente que cresce. Vamos ler aqui Marcos capítulo 4, o verso 26 a 29. O texto na íntegra diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O verso 27, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Agora que nós lemos o texto sugerido, nós vamos ler a pergunta que fala assim: qual é o foco principal então dessa parábola? Ora, essa parábola ela é exclusiva do Evangelho de Marcos. Nenhum outro evangelista escreveu isso, somente Marcos. O foco desta parábola
é o processo de crescimento. Existem vários textos na Bíblia que falam disso, do crescimento do cristão. Eu vou deixar ele na tela para você. A lição diz que os seres humanos eles têm um papel a desempenhar, mas o crescimento é a obra de Deus. Sim, o crescimento é uma obra que Deus faz. Assim como o que planta faz o processo de semear e dorme tranquilo sabendo que a semente vai germinar, assim é o pregador da palavra que tem a missão de pregar o evangelho, né? Ele faz o evangelho chegar às pessoas, essa é a missão dele, mas o processo de converter os corações não é com ele, e sim com o Espírito Santo. É assim como os profetas que eles não vivem hoje, eles não vivem para sempre, mas a palavra está realizando o seu trabalho mesmo quando eles já estão no túmulo, né? Nós estamos aqui estudando várias passagens de profetas que já morreram. A palavra de Jesus que o nosso livro complementar aqui traz, Ellen White comenta que esse assunto na página 64, ela diz assim: como no semear natural, assim é no espiritual. O professor da verdade deve procurar preparar o solo do coração. Ele precisa lançar a semente, mas a força que a semente pode produzir vida vem então de Deus. Há um limite além do qual os esforços humanos são em vão. Embora devamos pregar a palavra, não podemos comunicar o poder que vivificará a alma e fará brotar a justiça e o louvor. Na pregação da palavra precisa haver, irmãos, a operação de um agente que supere as forças humanas, e essa força é do Espírito Santo. Somente pelo Espírito Divino será a palavra viva e poderosa para renovar o caráter para a vida eterna. Seu caráter precisa ser transformado. E isso é o que Cristo buscava incutir em seus discípulos. Ele ensinava que nada possuía em si mesmos, que podia dar êxito aos seus esforços, mas o miraculoso poder de Deus é que torna então eficaz a sua palavra. E Cristo, ele procura reproduzir-se no coração dos homens, e ele faz isso por intermédios daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã, irmãos, é a frutificação, é a reprodução do caráter de Cristo no crente, e para que possa reproduzir-se também nos outros. Você, meu irmão e minha irmã, foi feito para frutificar, para abençoar, para ajudar as pessoas em direção ao céu. E eu te pergunto, como vai o seu processo de frutificação? Como está indo você? Lembre-se que Jesus disse que a árvore que não produz fruto não serve para nada mais a não ser para ser cortada e lançada ao fogo, ou ser lançada fora e pisada pelos homens. A coisa é séria e nós precisamos avançar em nossa caminhada cristã no que diz respeito ao processo de santificação. O que você acha? É algo interessante, não é mesmo? Se você for a Cristo e se entregar a Ele de total coração, esse processo vai ser um processo mais do que natural. Você vai ver. A pergunta 8, ela sugere aqui, lermos Marcos 4, do verso 30 ao 32, que diz assim: disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez ela semeada, ela cresce e se torna mais do que ou maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E a pergunta 8 fala assim: qual é a ênfase da parábola do grão de mostarda? Interessante, não é mesmo? O comentário da lição aqui diz assim que, aqui abaixo da pergunta, fala assim: essa parábola enfatiza que alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito, muito grande. E Jesus ele ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, ele se tornará grande e se tornará impressionante, né? Isso fala aqui também no último parágrafo. As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas com o seu grupo de discípulos, mas com o tempo o seu reino de graça ele se expandiu em todo o mundo. É o que nos diz aqui. Você entende essa expressão? O reino da graça? Você entende a expressão reino da graça? Bem, quando Jesus ele foi interrogado sobre o seu reino, ele deu uma resposta importante para aquelas pessoas. Olha o que ele explicou. Vamos ler Lucas 17, o verso 20 e 21, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Jesus veio estabelecer um reino de graça, meus irmãos, no coração das pessoas. E nós podemos ver isso lá em Hebreus capítulo 4, o verso 16, que fala de um trono de graça. Se tem um trono de graça, existe um trono, existe também um rei que se assenta no trono da graça. E este reino é o reino da graça, ele foi implantado nos dias de Jesus, quando ele veio, quando ele começou a pregar. E ele vai se manter até os dias da volta de Jesus, quando ele virá estabelecer o seu reino da glória. Lá em Mateus 25, verso 31, fala do trono da sua glória. E quem está sentado nele é o Rei da Glória. Sim, é Jesus que vem buscar aqueles que pertencem ao reino da graça aqui nessa terra, para que esses um dia possam viver com ele no reino da glória. Então é por isso que o comentário final dessa parte diz assim, né? As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, mas com o tempo seu reino de graça se expandiu em todo o mundo. Que interessante, não é mesmo? O evangelho começou com Jesus e apenas com 12 apóstolos, a igreja primitiva, com poucas pessoas, e hoje atinge o mundo inteiro. Você que assiste aqui, você é parte desse reino, que é comparado a uma sementinha de mostarda. Então não hesite em fazer algo pelo reino de Deus, porque por mais que você tenha limitações, Deus vai fazer prosperar as atitudes que você investe no reino de Deus. Tá certo? Partindo aqui agora para o final deste vídeo, visto que nós vimos aqui muitas parábolas sendo apresentadas, sendo explicadas, eu me sinto aqui compelido pelo Espírito Santo a perguntar a você algo. Qual é o seu envolvimento em todo esse processo? Você tem se envolvido com o reino de Deus de forma ativa? Qual tipo de solo você representa desses que nós lemos aqui hoje? O seu coração é uma terra dura pelos excessos de estímulos carnais que você tem utilizado? Você tem tido pouco interesse pela palavra de Deus e pelo reino de Deus? Você tem contribuído de alguma forma para a expansão do reino de Deus na vida das pessoas? Você tem usado por acaso os seus talentos para iluminar as pessoas que estão do seu lado? Sua família, seus vizinhos, aquelas pessoas que trabalham com você? Ou você tem colocado a sua lâmpada debaixo do cesto? Se a sua resposta para todas as perguntas que eu lhe fiz é uma resposta negativa e você se enxerga em falta para com Deus no processo de santificação, eu quero te desafiar agora a tomar uma atitude em direção ao céu, uma atitude de sacrificar tudo pela causa do Mestre. E Ele, com certeza, vai ajudar você no processo e você se sentirá um embaixador, você se sentirá uma embaixadora do reino da luz, tirando as pessoas do reino das trevas e conduzindo para a maravilhosa luz. Eu despeço aqui dizendo as palavras de Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que o eterno e poderoso Deus abençoe você e nós nos vemos na próxima lição da semana que vem. Até lá!